bendizemos. Nós oramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Todos podem se assentar. Vamos continuar adorando daqui a pouco, que adorar a Deus é bom demais. Amém, igreja? É um ministério que vai ser para toda a eternidade. Você começa adorando aqui e continua na eternidade adorando. Eu fico pensando, né? Será que lá no céu vai ter instrumentos muito diferentes do que a gente conhece aqui? Imagino que sim, né? Imagina a adoração no céu, como deve ser. Queridos, vamos continuar aqui agora. Eu quero a atenção sua na palavra. Lá em 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. Nós vamos ler aqui um pouco sobre o rei Ezequias. Um homem que viveu uma transição de governo. Um momento de transição de governo. Ezequias estava assumindo o governo de Judá após o seu pai, o rei Acaz. Transição de governo é sempre complicado, porque tudo aquilo que o governante anterior deixou de pepino, né, de problema, de dificuldade, o governante que pega tem que resolver, né? Inclusive nós estamos vivendo um ano que vai ter transição de governo. Pelo menos eu espero que tenha mudança de governo, né? É a esperança de muitos brasileiros, né? Que haja realmente uma mudança completa no cenário, né, de governo do nosso país. Mas transição de governo nunca é fácil, nunca é algo muito simples, e às vezes todo o erro de um mandato anterior, a pessoa que assume tem que lidar com toda a problemática que foi construída antes dele assumir. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com o rei Ezequias. Então diz assim, 2 Crônicas 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Naquela época o mandato era bem mais longo, né? 29 anos é tempo. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha só, abriu a porta da casa do Senhor e as reparou. Trouxe sacerdotes e os levitas, os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso, olha só, por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Irmãos, quando Ezequias assume Judá e o encargo de ser rei de Judá, ele pega um reino completamente na miséria, um reino bagunçado, um reino em crise. Talvez a palavra mais certa para descrever tudo isso seja a palavra crise. Havia uma crise financeira, havia uma crise política, havia ali uma crise social, mas acima de tudo havia ali uma crise moral e espiritual. Porque, irmãos, tudo, vamos dizer assim, toda a crise que se forma no entorno da nossa vida tem como base a nossa crise espiritual e a nossa crise moral. Se a nossa vida espiritual e moral está bem, via de regra, as outras áreas da nossa vida também estarão. Bem-aventurada a nação cujos Deus é o Senhor. Então, uma nação onde as pessoas servem a Deus, honram a Deus, a mão de Deus é estendida para abençoar.
dificuldade, tem problema, mas a bênção de Deus prevalece. Tem problemas sociais, tem problemas climáticos, mas a mão de Deus está estendida para abençoar. A bênção de Deus prevalece. Então, por isso, nós precisamos, como Brasil, como nação, buscarmos verdadeiramente, primeiro orarmos, para que verdadeiramente a nossa nação possa ser agraciada com alguém que teme a Deus, que serve a Deus, que honra os princípios de Deus, que honra a palavra de Deus, porque isso trará bênção sobre toda a nação, irmãos. Porque um presidente, um lugar de autoridade, ele funciona como uma chave que abre o reino espiritual. Porque Deus respeita o princípio da autoridade, porque foi Ele que criou. Amém, queridos? Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos aos vossos líderes, às vossas autoridades, porque nenhuma autoridade é constituída sem que Deus assim permita que ela seja. Se ela está lá, Deus permite por algum motivo, né? Seja para abençoar ou seja para corrigir. João Calvino disse o seguinte: quando Deus quer punir um povo, Ele permite que homens ímpios governem. Então olha só, estou tomando a palavra do que João Calvino disse. Ele diz: quando Deus quer corrigir, quando Deus quer punir uma nação, Ele permite que homens ímpios governem aquela nação. Então até os homens ímpios sobem no poder porque Deus quer. O bom e o ruim sobem no poder porque Deus quer. Seja para abençoar e dizer: ó, está tudo certinho, bênção. Está tudo errado, correção. Mas de uma maneira ou de outra, Deus está no comando de tudo. Amém? E aqui o povo precisava de restauração. Restauração social, restauração política, restauração econômica, mas acima de tudo restauração espiritual e moral. E aí eu pergunto, em épocas em que a necessidade de restauração é grande na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de uma comunidade, nós precisamos fazer boas escolhas. Amém? Fala para o seu irmão assim: boas escolhas fazem toda a diferença. Então nós temos que fazer boas escolhas para que as restaurações venham. E a primeira escolha que eu quero dizer para você aqui que você precisa fazer é a escolha de ser humilde. Nossa, pastor, uma escolha tão simples. Sim, escolha o caminho da humildade. Uma vez num retiro de jovens, eu pregando sobre restauração, eu perguntei para eles ali: qual é a pior situação em que uma pessoa que precisa de restauração na vida pode se encontrar? Aí eu lembro que teve gente que falou assim: ah, pastor, na miséria, na sarjeta. Talvez a pior condição que a pessoa pode se encontrar é num leito de enfermidade, é numa crise familiar. Falei, todas essas situações são... Vocês foram na veia, foi muito bom. Enfermidade, miséria, crise na família, mas não é nenhuma dessas é a pior. A pior situação em que uma pessoa que precisa de restauração pode se encontrar é estar carregando dentro de si um coração orgulhoso. Porque ainda que você esteja na sarjeta, num leito de enfermidade, ou passando crise na família, mas se você for humilde para reconhecer erros, falhas, Deus te restaura, Deus te levanta, Deus te cura, Deus entra com provisão, Deus entra com providência. Agora o orgulhoso, a pior situação que uma pessoa precisa de restauração pode estar é no orgulho. Porque a pessoa orgulhosa, ela não reconhece os seus erros, ela não reconhece as suas falhas, ela não reconhece que precisa consertar com Deus, porque ela é orgulhosa. Porque ela é orgulhosa. E muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que a restauração, ela só virá depois do conserto. Às vezes a gente quer a bênção, às vezes a gente quer a restauração. Deus está falando: amém, eu quero dar a bênção, eu quero dar a restauração, mas e o conserto?
Você quer a bênção, você quer a restauração, eu quero o conserto. E muitas vezes, a nossa parte, que é a parte do conserto, nós esquecemos, ou deixamos de fazer, ou passamos por cima, ou fazemos vista grossa, ou ignoramos, às vezes por uma questão de orgulho, por uma questão de simplesmente não querer reconhecer que estamos errados. Irmãos, lá em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas ao mesmo tempo que Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, Ele dá graça aos humildes. E tem um exemplo assim interessante narrado ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, que fala do fariseu e do publicano. Quantos conhecem essa passagem aí? Do fariseu e do publicano. Diz a palavra de Deus, lá em Lucas 18, 9, que um fariseu e um publicano, ambos foram ao templo para buscar a Deus. Ou seja, a disposição do coração dos dois estava igual. A intenção dos dois estava igual. Ambos estavam caminhando na direção certa, ambos aparentemente estavam fazendo a coisa certa. Ambos estavam indo ao templo para buscar a Deus. Porém, diz assim, que o fariseu, quando ele chegou lá, ele batia no peito e dizia: eu dou o dízimo de tudo, faço o jejum, não sei quantas vezes por semana, e não sou igual a esse publicano. Ali, tipo assim, ele já humilhou o publicano. E o publicano, coitado, ele batia no peito, ele nem sequer olhava para cima, ele estava de cabeça baixa, ele batia no peito e dizia assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. E aí Jesus, perguntando aos religiosos que estavam ali, diz assim que Jesus estava falando com religiosos que confiavam em si mesmos. Se você for lá, você vai encontrar isso. Jesus estava conversando com os religiosos que confiavam em si mesmos. E aí Jesus pergunta: qual dos dois será justificado da presença de Deus? E eles ficaram meio que sem ação. Aí Jesus disse: o publicano, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado, ou será abatido. Irmãos, nós precisamos entender que em tempos de crise, em tempos de restauração, onde nós queremos ver restauração na nossa casa, onde nós queremos ver restauração nos relacionamentos familiares da nossa família, onde nós queremos ver restauração na igreja onde a gente congrega, a gente tem que escolher ser humilde diante das pessoas com quem nós convivemos, porque é na humildade que Deus opera, é na humildade que Deus quebranta corações, é na humildade que Deus move e transforma relacionamentos problemáticos em relacionamentos abençoados. Amém? Quando um homem e uma mulher são humildes para reconhecer que tem falhas e para reconhecer que precisam perdoar e pedir perdão um ao outro, esse relacionamento ele vai longe. Sim ou não, irmãos? Agora, quando um homem e uma mulher são arrogantes e um fica só apontando o erro do outro e nunca ninguém reconhece os seus erros, mas está sempre pronto a falar do erro do outro, sempre a dizer que o outro é que está errado, um relacionamento desse está prestes a acabar, está prestes a ruir. Por quê? Porque ninguém suporta conviver com alguém que só tem palavras para dizer que você está errado e nunca reconhece os seus próprios erros. E isso serve para cada um de nós aqui, irmãos. Não é porque eu sou pastor que eu nunca disse para minha esposa que eu errei e já tive que pedir perdão para ela. Já tive que fazer isso várias vezes. Por quê? Porque eu sou um homem que erro. E eu não tenho vergonha de dizer que erro. E isso não vai me diminuir em nada. Isso não vai me diminuir em nada, né? Não, eu não posso dizer que eu estou errado. Não posso dizer que está errado quando está errado. Aí você está errado. Você está errado nessa postura. Você está errado nesse coração. Não é assim que as restaurações acontecem. Quem quer que Deus opere restaurações aí? Escolha
ser humilde. Quando Ezequias assume o trono, ele chama todo mundo e fala assim: sabe por que nós estamos assim? Sabe por que o reino está desse jeito? Nós estamos vivendo essa lástima aqui porque os nossos pais erraram com o Senhor, foram infiéis a Deus, quebraram a aliança com o nosso Deus, fecharam o templo, cancelaram o culto, encheram o templo de Balaíns, de Baalis, de postes, de ídolos, sujaram, prostituíram, corromperam o interior do templo com coisas que são impuras aos olhos de Deus. Aí ele falou assim: nós precisamos fazer um conserto, precisamos assumir os nossos erros, porque ali naquele momento, irmãos, o que Ezequias estava dizendo? Porque o pai dele já tinha morrido, mas ele estava dizendo: o erro do meu pai é meu agora, eu tenho que consertar. Ele não jogou a culpa nos moabitas, ele não jogou a culpa, irmãos, nos filisteus. Por que eu estou falando moabitas e filisteus? Porque no reinado do rei Acais, os filisteus vieram e tomaram 2 cidades de Judá, e Deus deixou. Vieram os moabitas para lutar contra o exército de Judá, e Deus permitiu que o exército de Judá perdesse a batalha. Então, os moabitas vieram e levaram muitas coisas. Os filisteus vieram e se apoderaram de 2 cidades. E aí o que acontece? Para piorar a coisa, o rei Acais, ele fez uma aliança com o rei da Síria, porque o rei da Síria estava prevalecendo sobre todas as nações. E aí o que ele pensou? Ele pensou: os deuses da Síria estão dando vitória ao rei da Síria. Então ele pegou utensílios do templo, de prata, de ouro, e entregou tudo para o rei da Síria em oferenda aos deuses pagãos daquela nação, porque a adoração dele estava condicionada às vitórias que ele recebia ou às derrotas que ele enfrentava. Então, como o rei da Síria estava tendo uma vitória, ele falou: o Deus dele está funcionando, então eu vou entregar, vou adorar o Deus dele. Aí que Deus se indignou. Aí Deus falou: peraí, eu sou seu Deus, você pega utensílios da minha casa para entregar para outros deuses? Não, aí não tem jeito. Aí Deus trouxe a morte sobre a vida do rei Acais. E aí, irmãos, o rei Acais, ele foi tão, vamos dizer assim, considerado tão mau rei, que ele não foi enterrado no lugar de honra onde eram enterrados os reis de Israel e de Judá. Nem não foi autorizado que ele fosse enterrado lá. Enfim, mas ele deixou essa bronca para Ezequias. Aí Ezequias olhou para tudo isso. Ele não jogou a culpa no rei da Síria, ele não jogou a culpa nos moabitas, ele não jogou a culpa nos filisteus. Por quê? Porque ele reconheceu que a culpa era dentro de casa. A culpa é nossa. Porque se nós estamos perdendo batalha, não é porque os nossos inimigos são mais fortes do que a gente, é porque o nosso Deus, que é mais forte que os nossos inimigos, está chateado com a gente. Então, vencer os moabitas é fácil, vencer os filisteus é fácil, mas lutar contra Deus é impossível vencer. Nós estamos lutando contra o nosso Deus, nós estamos tendo derrota porque nós estamos lutando contra a vontade dele, nós estamos indo contra ele. Então nós temos que ser inteligentes agora e mudar o rumo da nossa vida. Temos que fazer um conserto com Deus, reconhecer que nós erramos. Aí olha só o que ele fez. Ele chamou os levitas, falou: levitas, chega aqui, todo mundo na praça oriental, limpa o santuário, tira toda a imundícia do santuário, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que entristece a Deus, arranca do santuário e joga fora nas águas ou queima. O nosso Deus, ele tem que ter um santuário limpo. Amém? O santuário que Deus descia lá no Velho Testamento era o templo onde eles adoravam a Deus. Qual é o santuário de Deus hoje, irmãos? Qual que é o santuário de Deus hoje? As nossas vidas.
Você é o santuário de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, o templo é você. Não, fala para o seu irmão aí, cutuca ali, ó. O templo é você, irmão. A minha pergunta é: você está limpando o templo? Será que muitas vezes não tem coisas dentro do templo, que é a sua vida, que tem entristecido a Deus? Será que dentro da sua vida não tem ídolos? Será que dentro da tua vida não tem coisas impuras, pensamentos impuros, desejos impuros? Será que muitas vezes não tem intenções impuras dentro desse templo, que é você, que sou eu? E muitas vezes está falando, limpa o templo. Joga fora aquilo que não serve, joga fora aquilo que não presta. Por quê? Porque se você limpar o templo, eu vou descer nesse templo com glória. Se você limpar o templo, eu vou visitar esse templo com poder. Eu vou visitar esse templo com glória. Quem quer ser visitado por Deus aí? Limpa o templo. Limpa o templo. Varre o templo. Tira as impurezas do templo. Porque o Senhor quer visitar o templo. Ele quer manifestar a glória dele no templo, aonde ele aliançou-se com o seu povo. A nossa aliança é Cristo, irmãos, e o templo somos nós. E nós temos que entender que muitas vezes nós temos que ser humildes para reconhecer que tem coisas na nossa vida que precisam ser removidas, retiradas, arrancadas, para que Deus possa se alegrar com a nossa vida. Em tempos de crise, onde há necessidade de restauração, escolha ser humilde para reconhecer seus erros. Escolha ser humilde para obedecer a Deus. Escolha ser humilde para fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua. Quando nós estamos perto de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós estamos perto de Deus, nós ficamos indignados com os nossos erros. Quanto mais perto de Deus você está, mais indignado você fica com os seus erros, com as suas falhas. Lembra de Isaías, quando ele entra no templo, depois da morte do rei Uzias? Ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, assentado sobre um alto e sublime trono de glória. E em torno do seu trono haviam serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos, os rostos, com 2 cobriam os pés, e eles declaravam de dia e de noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele disse assim, eis que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a proximidade de Deus fez com que ele visse que os seus lábios puros. A santidade de Deus te leva a olhar para dentro. A santidade de Deus te leva a fiscalizar a sua vida. A santidade de Deus te leva a olhar para situações que muitas vezes você não olharia se não estivesse perto de Deus. Mas quando a gente está longe de Deus, a gente fica indignado com o erro dos outros, porque a gente só consegue ver o erro dos, ao fulano ali tem aquele erro, ao ciclano lá também tem aquele erro, aí a gente começa a apontar o erro das outras pessoas, porque a gente está longe de Deus. Agora, quanto mais perto de Deus a gente está, a gente fica mais preocupado em ajustar as coisas por Deus, porque a gente quer agradar a Deus, a gente quer estar perto dele, a gente quer estar cada vez mais ligado com ele. E o que faz isso acontecer no nosso coração? A humildade. Isaías, ele demonstra humildade porque ele diz, sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, eu não sou maior e nem melhor do que eles, eu sou igual. Fala para o seu irmão aí, nós somos iguais. Somos iguais. Um erra de um jeito, outro erra de outro jeito, mas todos nós somos iguais em valor diante de Deus. Todos nós somos iguais em relação às nossas fraquezas e imperfeições. Quando Jesus, presta atenção aqui, irmãos, quando foi trazido para Jesus uma mulher pega em adultério,
Olha, adultério é coisa grave, né? Era, continua sendo. Tá, foi pego em adultério. Aí os homens estavam com as pedras, irmão. E judeu gostava de pedra grande, hein? Eles estavam com as pedras grandes, assim, falando: Jesus, é o seguinte, foi pego em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar, o que o Senhor manda fazer? Na realidade era uma pegadinha, né, que eles queriam fazer com Jesus. Tipo assim, se Jesus falasse apedreja, eles iam dizer: olha, viu, ó, ele disse que ama, mas mandou apedrejar o pé. Ou seja, e eles iam tipo assim, tentar tirar o crédito de Jesus como Senhor, que veio para pregar o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Se Jesus dissesse não apedreja, eles iam dizer: olha, ele é um quebrador de leis. A lei está dizendo para fazer assim, ele não obedece à lei, ou seja, ele é um infrator da lei. Então, na cabeça deles, ou Jesus ia ter a atitude A ou a atitude B. Só que Jesus é Jesus, né, irmãos? Jesus não teve nem a atitude A nem a atitude B. Ele teve uma atitude que nos leva a pensar sobre essa questão da humildade e da igualdade. Ele disse assim: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ele fez as pessoas olharem para as suas vidas. Para de olhar para o outro, agora olha para você. Se você não tem pecado, então você pode atirar a pedra. Só que todo mundo ali tinha pecados. Então muitas vezes nós precisamos fazer essa avaliação na nossa vida, para ver se nós não estamos muito apedrejadores, né? E estamos achando que somos melhores, e na realidade nós somos iguaizinhos aos nossos irmãos que erram e que falham, como a gente também falha. Amém, irmãos? Em época de crise, que nós precisamos trazer restauração, precisamos fazer boas escolhas. Uma segunda escolha que você pode fazer: escolha não fazer parte da multidão que se conforma com a perda daquilo que é essencial. Vou repetir: escolha não fazer parte da multidão que se conforma com a perda daquilo que é essencial. Naquele tempo, irmãos, o essencial era a adoração a Deus, a intimidade com Deus, a obediência a Deus. E o povo se conformou. Eles perderam a obediência, perderam a adoração, perderam a intimidade com Deus. Todo mundo estava conformado com essa perda. Eu quero dizer para você, querido, não se conforme em perder aquilo que é essencial para que as bênçãos, as vitórias, o mover de Deus esteja sobre a sua vida. Num lar, numa família, se nós queremos que a restauração de Deus venha, se nós queremos que a bênção de Deus venha, nós não podemos perder o que é essencial. Não podemos perder o que é essencial. E se nós queremos um lar abençoado, uma família abençoada, é essencial que não se perca o respeito. Amém, irmãos? É essencial que não se perca o diálogo. É essencial que não se perca a capacidade de perdoar uns aos outros quando os erros acontecem. É essencial que não se perca, irmãos, a compreensão. É essencial que não se perca a disposição de ajudar uns aos outros na dificuldade. Amém, queridos? Quem quer uma igreja avivada, dinâmica? É essencial que nós não percamos a nossa unidade. Porque a igreja, ela tem uma identidade comunitária. A igreja não é eu sozinho, não é Manisa sozinho. A igreja somos todos nós juntos. Amém, irmãos? Uma igreja forte, avivada, unida, vibrante, ela se constrói através da unidade dos seus integrantes, né? Dos membros que compõem esse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então é essencial que a gente lute para ter unidade. Vocês acham que o diabo quer que a gente esteja unido, irmãos? Quem já ouviu falar daquela estratégia dividir para conquistar? Quem já ouviu falar? É daquele livro Arte da Guerra, né? Quem já leu Arte da Guerra aí? Nesse livro tem essa orientação: você quer conquistar? Divide. Onde tem divisão fica mais fácil conquistar.
Isso também se você avaliar, a teoria marxista, comunista, né? Porque quanto mais divisão tem na sociedade, mais fácil fica fazer a cabeça do povo. Aí você joga o homem contra a mulher contra o homem, joga o empregado contra o patrão, joga o que tem pele preta contra aquele que tem pele branca, e aí um fica medindo força com o outro, aí está todo mundo dividido. Aí é só chegar e está tudo dominado. Irmãos, Jesus ele veio para trazer unidade. A igreja é o lugar onde todos são iguais, amém? Aquele que tem pele preta, tem pele branca, aquele que tem estudo, aquele que não tem estudo, aquele que tem empresa, aquele que trabalha em empresa, todos aqui são iguais. E nós precisamos ter unidade em Cristo Jesus. Então a mesma cadeira, né, que o empresário senta, é a mesma cadeira que o funcionário daquele empresário senta. É a mesma coisa, irmãos. E aqui ninguém tem privilégio. Quem ganha mais senta nas duas primeiras fileiras. Quem ganha menos senta no fundo. Não tem isso aqui, irmãos. Aqui todo mundo é tratado de forma igual. Porque o reino de Deus é para trazer a igualdade entre as pessoas. Não podemos perder o que é essencial, a unidade. Não podemos perder, irmãos, a oração. A oração, ela é mola propulsora do poder de Deus, é ela que mexe com as engrenagens espirituais do reino de Deus na nossa vida. É a oração que faz o mover do Espírito Santo acontecer, o fogo se manifestar, né? É a oração que faz o movimento do céu acontecer na terra, irmãos. Uma igreja que ora tem muito mais facilidade de ver milagres. Uma igreja que ora, é muito mais difícil os crentes ficarem depressivos, sabia disso? Uma igreja que ora, é muito mais difícil os crentes desenvolverem tendências suicidas. Uma igreja que ora, é muito mais difícil, irmãos, o diabo agir na mente e no coração das pessoas. O diabo não tem medo de crente que tem dinheiro no bolso, que conhece a Bíblia. O diabo tem medo de crente que ora. Ele sabe que o crente que ora é um problema. O crente que ora move o céu. O crente que ora move a mão de Deus. Aonde o crente está orando, ali há uma possibilidade muito grande de Deus estar descendo. Amém, queridos? Da glória de Deus estar se manifestando. A igreja de Atos nasceu na oração. 120 pessoas orando, o Espírito Santo desceu com línguas repartidas como que de fogo. Daqui a pouco está todo mundo falando em línguas, não a dos anjos, línguas humanas, mas de outras nacionalidades que a pessoa não sabia ou nunca falou antes, porque Deus queria mostrar que Ele é o Deus de todas as nações. Amém? Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus que veio para salvar todos. Mas o fato é que o povo entrou no mover do Espírito Santo e houve ousadia, e Pedro começou a pregar com ousadia. Daqui a pouco 5.000 almas se converteram. Por quê? Porque onde tem oração tem poder. Amém, irmãos? Aonde tem oração tem poder, e o poder de Deus se manifesta para quebrar cadeias, barreiras, sejam elas humanas ou espirituais. George Miller, o homem que escreveu mais de 50.000 orações respondidas, irmãos, ele orava e as coisas aconteciam de imediato. Ele tinha um orfanato com mais de 1.500 crianças. Tinha dias assim que era aquela mesona enorme, assim, com 50, 100 crianças, não tinham o que comer. Chamavam ele lá e falavam, mas não tem o que comer. Ele falou, manda as crianças sentar, porque o nosso Deus não vai nos deixar sem pão. O povo sentava, ele orava, tocava a campainha, e vinha lá uns granfinos, gente de dinheiro, falando, olha, eu estava lá, a gente estava fazendo um banquete, café da manhã, e de repente sentimos que tínhamos que trazer para cá. Ou seja, nunca eles ficaram sem pão, nunca eles ficaram sem o café da manhã. Por quê? Porque tinha gente de oração ali. Eu quero dizer para você, querido, onde tem gente de oração, Deus manifesta a sua glória, Deus age com poder.
Não faça parte da multidão que se conforma com uma vida sem poder, multidão que se conforma com uma vida sem oração, com uma vida sem unidade, com uma vida sem aquilo que é essencial para se ter mais de Deus. Não perca o que é essencial. É essencial orar, é essencial estar na igreja hoje, é essencial conhecer a palavra e ter a palavra no coração e não aberta no Salmo 91 dentro de casa. Porque essa palavra lá no canto da sua sala, aberta no Salmo 91, é um amuleto, mas ela no seu coração é poder de Deus na sua vida. A palavra de Deus não é amuleto, ela veio para te encher do poder, da presença, da sabedoria do Altíssimo. Então nós precisamos entender que o mundo quer tirar de nós o que é essencial. O mundo quer tirar de nós Deus, irmãos. O mundo quer tirar de nós Deus, porque o que é essencial na nossa vida? A presença de Deus. Com a presença de Deus a gente vence tudo, mas sem a presença de Deus a gente não dá um passo. O mundo está construindo, ou está tentando construir um ambiente sem Deus para as nossas vidas. É só você reparar, irmãos, no ritmo que as coisas estão. Tem países que, se você citar um versículo bíblico, você vai preso. Você citar um versículo bíblico, você leva uma multa. Ou seja, Deus não é aceito aqui. Nós não aceitamos Deus. Aqui quem manda é o homem. É assim que indiretamente está sendo dito. E os irmãos acham que essa tendência não vai querer chegar aqui no Brasil? E se as coisas não mudarem no cenário político do Brasil esse ano, irmãos, escuta o que eu estou falando. Isso vai acontecer e pode acontecer bem rapidinho. Porque a maioria desses países onde está acontecendo isso, são todos de tendência de esquerda. Todos. O Canadá é de esquerda. E lá está acontecendo isso. Em muitos países está acontecendo isso. É um mundo onde Deus não habita nada. Quem manda é o ser humano, quem manda é o homem, quem manda é o governo humano. E você acha que isso não pode chegar aqui? Prepara o teu coração, querido. Prepara, né? Não deixe o mundo roubar Deus da sua vida. Não aceite perder Deus na sua vida. Amém? A sua intimidade com Deus, a sua obediência a Deus, a sua adoração a Deus, você não pode deixar se perder. Escolha ser influência, ao invés de ser influenciado por aqueles que estão longe de Deus. Ezequias, ele tinha duas opções: ou eu escolho influenciar a gente para Deus e levar a gente para Deus, ou eu vou ser influenciado por aqueles que estão longe de Deus. Na vida nós temos duas escolhas, irmãos: ou a gente escolhe ser influência para levar pessoas para Deus, ou a gente vai ser influenciado para caminhar para longe de Deus. Não tem jeito, todos os dias você tem que se posicionar. Eu sempre digo o seguinte: quem não tem planejamento se torna objeto do planejamento de alguém. Ah, você não se planejou, então você faz parte do meu planejamento. Ou seja, se você não se planeja, alguém planejou e colocou você no planejamento dela. E aí? Aí você já está lá. Por quê? Porque você não se planejou. E quem não se posiciona vai ceder a posição dos outros. É simples assim, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: vós sois o sal do que, irmãos? O sal da terra e a luz. Se o sal se tornar insípido, o que é um sal insípido? É um sal que não salga. Ou seja, um sal que perdeu a capacidade de salgar. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, ele para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Quem quer ser pisado pelos homens? Ninguém, né, irmãos? Então vamos salgar. Amém? Então nós temos que ser sal que salga. Nós temos que ser sal que salga as pessoas com a santidade de Deus, com o amor de Deus, com a justiça de Deus, porque
a propriedade de salgar que tem em você representa as propriedades da presença de Deus em você. Aonde você está, quem tocar em você tem que sentir como se estivesse tocando em Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque você é de Deus. Fala para o seu irmão, você é de Deus. Você é de Deus. E se você é de Deus, a presença de Deus tem que se manifestar na tua vida. O que é de Deus tem que se manifestar em você. Tem que se manifestar nas suas palavras. Tem que se manifestar nas suas atitudes. Porque você é de Deus. Você é de Deus em Cristo Jesus. Então não aceite, né? Escolha ser influência ao invés de ser influenciado. O que a luz faz? Ela ilumina, mas ela não leva nada do lugar onde ela está. A mesma luz que entra aqui é a luz que entra lá na boate. Ela faz o mesmo papel, mas ela não leva nada da boate e não leva nada daqui. Amém, irmãos? Mas ela faz o seu trabalho. Ela ilumina os dois ambientes. Assim deve ser eu e você. Nós temos que ser a mesma pessoa, independente do lugar onde a gente está. Eu estou na igreja, eu sou uma pessoa. Eu estou num lugar cheio de problema, de dificuldade. Eu sou a mesma, porque eu sou luz. A luz que está em mim vai brilhar aonde eu estiver. Porque a luz que está em mim é a luz de Cristo. Amém? É a luz de Cristo. Em último lugar, irmãos, escolha buscar a autoridade espiritual como consequência natural de fazer o que é reto aos olhos do Senhor, de fazer o que é certo. Pastor, o que é autoridade espiritual? É a consequência natural na vida de quem faz o que é certo. O que diz sobre Ezequias? Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, fez o que era certo, ou fez o que era reto, de uma forma ou de outra. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Por isso todo mundo levava a sério o que ele falava. Não, Ezequias ele faz o que é reto. Não, Ezequias ele faz o que é certo aos olhos. Não. Temos que ouvir o que ele quer dizer. Temos que atender o que ele está dizendo. Porque ele faz o que é certo aos olhos do Senhor. Uma mãe que faz o que é certo aos olhos do Senhor será levada a sério pelos seus filhos. Amém, mães? Pais que fazem o que é certo aos olhos do Senhor serão levados a sério pelos seus filhotes. Não, papai faz certo. O problema é quando você fala uma coisa e faz outra, E assim, irmãos, nós temos que ser em tudo aquilo que nós fazemos. Temos que fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Por isso vai nos dar autoridade espiritual. Quando nós precisarmos falar, as pessoas vão nos ouvir, vão nos levar a sério, porque elas vão olhar para o que fazemos de certo ou para o que fazemos de errado. Se uma pessoa vem falar com você sobre fidelidade e você sabe que aquela pessoa é infiel, você vai levar a sério, irmãos? Eu falo, mas quem é você para falar de fidelidade comigo? Eu sei da sua vida, eu sei se você pisou ali, pisou aqui. Como é que você quer falar de fidelidade? Então nós precisamos, irmãos, fazer o que é certo aos olhos do Senhor, para que possamos levar outras pessoas a fazer o que é certo aos olhos do Senhor. E aí, quando nós escolhemos todas essas situações, sabe o que acontece? As restaurações de Deus vêm sobre nós. As restaurações de Deus começam a vir. Irmãos, o reino governado pelo rei Ezequias foi um reino próspero. Toda aquela situação de pobreza ficou para trás. Ele instituiu a Páscoa, que desde a época de Moisés não se celebrava mais. Sabe o que ele fez, irmãos? Os irmãos lembram da serpente Neustano que Moisés ergueu no deserto por causa das serpentes ardentes que mordiam o povo? Deus falou, faz uma serpente de bronze aí, e o povo vai olhar para a serpente e vai sarar. Os irmãos lembram dessa serpente?
Então essa serpente Deus mandou fazer para esse objetivo, né? Era um objetivo de sarar as pessoas que eram mordidas pelas serpentes no deserto. Só que o que aconteceu? Passaram-se os anos, os tempos, eles guardaram a imagem da serpente e começaram a adorar. Começaram a adorar a cobra, né? Ezequias falou: no meu reino não tem adoração para cobra, não. Pode pegar essa serpente aí e pode jogar lá no rio. Ah, mas foi na época, não interessa se é na época de Moisés. Virou ídolo, virou idolatria. Então, ó, serpente Neustan, fora, né? Porque virou ídolo no coração do povo. Então, todos os ídolos, inclusive essa serpente, né, foi retirada. Aí veio ele fez a celebração da Páscoa, irmãos, uma festa assim, de muito quebrantamento no coração do povo. Ezequias teve muitas vitórias sobre todas as nações que vieram contra Judá. Ele teve vitórias marcantes. Uma das mais marcantes que teve foi a vitória sobre Senaqueribe, né? Um homem que estava, vamos dizer assim, conquistando todas as nações contra as quais ele se levantava. Então Senaqueribe, ele tinha um exército de 180 mil homens, e ele chegava diante das nações e dizia: ó, pode se render, porque o meu exército é imbatível. E as nações de pronto se rendiam a ele. E aí, quando ele chegou em Judá, ele falou: ó, chegou a vez de vocês, não se iludam. Assim como nós conquistamos inúmeras nações, o Deus de vocês não vai poder defender vocês, não. Ezequias foi lá e falou: Senhor, ele falou do Senhor, falou que o Senhor não vai defender a gente, né? Tipo assim, ele jogou para Deus, né, a situação. Aí Deus falou o quê? Falou que eu não vou resolver. Aí Deus mandou um anjo só, matou 180 mil soldados e acabou com o exército naquele. Enfim, irmãos, mas tudo começa aqui. Ele foi um homem vitorioso. Ele foi um homem que Deus também disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Chegou um momento de ele morrer, só que ele foi lá na parede, chorou que nem o Kiko, né? Chorou, se derramou diante de Deus, falou: Senhor, os mortos não te adoram, me dê vida para me adorar o Senhor. O profeta Isaías estava saindo lá no portão, Deus falou: volta. Eu vi o choro de Ezequias. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Um homem que conseguiu mudar o que estava determinado no coração de Deus, porque chorou diante de Deus. Eu quero dizer para você que você não sabe o poder que a sua lágrima tem diante do Altíssimo. Deus muda planos quando contempla em nós um coração quebrantado, um coração sincero, um coração disposto a fazer a sua vontade. Tudo isso aconteceu com Ezequias, mas tudo começou aqui, quando ele entendeu que precisava escolher ser humilde, quando ele definiu que ele não poderia escolher ser como os demais que estavam se conformando com a perda daquilo que é essencial, quando ele escolheu ser influência, e quando ele escolheu fazer o que era reto aos olhos do Senhor, para ter autoridade espiritual na vida. Tudo começou aqui. E eu quero dizer para você: Deus tem isso para você nessa noite, amém? Deus tem isso para você. Deus tem autoridade sobre a tua vida. Deus tem vitória sobre a tua vida. Deus tem coisas grandes sobre a tua vida, aleluia. Receba nessa noite aquilo que Deus tem contigo. Fique em pé. Alamandaia sou, andarabassou terras. Aleluia.